Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre o circuito amplificador inversor. Lembrando que agora nós falaremos sobre malha fechada, né? A gente tem aqui as tensões terminais do amplificador operacional, já comentamos que este terminal aqui pode ser chamado de VN, devido aqui ao sinal negativo, né, da entrada, VP, sinal positivo, aqui poderíamos chamar de V+, alimentação positiva, e V menos alimentação negativa, e V out, né, que é a saída. As tensões terminais, elas têm uma característica, a gente pode fazer um gráfico da tensão de saída, V out, em função das tensões de entrada, VP menos VN. Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior, né, do funcionamento do amplificador. Então, nós temos a região linear, a saturação positiva e a saturação negativa. Então, toda vez que o amplificador operacional, o ganho, for multiplicado pela entrada VP menos VN, for maior do que a tensão positiva, nós temos que a tensão de saída vai se saturar, certo? Vai ser igual ao valor de mais VCC. Toda vez que meu amplificador tem esse ganho multiplicado aqui, A vezes VP menos VN, for menor que o valor da tensão de alimentação negativa, também o amplificador se satura e a tensão de saída vale menos VCC. A região linear é uma região onde o ganho, quando ele é o ganho é multiplicado pela tensão de entrada VP menos VN, e o valor resultante disso está entre a faixa de valores de menos VCC e mais VCC, a minha tensão de saída vai ser o valor dessa subtração vezes esse ganho do amplificador A, que é um ganho bem grande, né? Esse traçado aqui mostra justamente essa faixa de operação da região linear, onde aqui a gente tem um limiar nessa região, que é o valor da tensão de entrada VP menos VN, vai valer o próprio valor da alimentação dividido pelo ganho A. Como esse ganho A é um valor muito grande, significa que essa região linear é uma faixa bem pequena aqui para ele entrar. Então, por exemplo, quando a subtração da tensão de entrada for um valor VCC, digamos 15 volts divididos por 100.000, significa que a subtração dessas duas tensões aqui dá um valor bem pequeno, da ordem de milivolts, o que significa dizer, concluir, que para a região linear, para entrar nessa região de operação linear, a gente está falando que a tensão VP menos VN é um valor muito próximo de zero, ou seja, a gente pode concluir que a tensão VP é aproximadamente igual à tensão VN. Então, quando a gente tem uma realimentação negativa, a gente vai trabalhar com essa conclusão aqui, que a tensão do terminal VP é igual à tensão do terminal VN. Já as correntes terminais, na entrada aqui, o valor da corrente IN e o valor aqui da corrente IP, elas são muito próximos a zero. Por que isso? Porque o valor da resistência de entrada dos terminais de VN e VP é uma resistência muito grande, né? Então faz com que a corrente aqui se aproxime de zero. Toda a corrente aqui da saída, né, e out, ela vem, na verdade, aqui das correntes da alimentação, IV+, e IV-. Então, analisando aqui a lei das correntes de Kirchhoff, né, se eu observar, né, todas as correntes terminais, se eu for fazer análise aqui a somatória das correntes que entram num nó, aqui eu poderia dizer, então, que o IV+, mais o IV- é igual à minha corrente de saída, ou seja, a corrente de saída, ela vem aqui dos terminais de alimentação. Nós podemos aqui utilizar agora o circuito amplificador inversor. Então, lembrando dessas regrinhas que eu mostrei para vocês, nós temos aqui o circuito amplificador inversor, onde eu conectei aqui, ó, o VP, a tensão do terminal positivo no terra, fiz a conexão de uma resistência de entrada, Rin, no terminal negativo, e desse terminal negativo tem aqui a resistência RF conectada no terminal de saída. Considerando então que esse terminal VP tem o mesmo valor que o terminal VN dentro da operação ali na região linear, então significa dizer que VP é igual a VN é igual a 0 volts, certo? Porque eu tenho aqui esse terminal, né, conectado no terra. Então, considerando que essa tensão aqui VN vale zero, e considerando que as correntes que entram aqui nos terminais
positivo e negativo valem 0 amperes, significa que toda corrente que sai aqui dessa alimentação, então vou chamar ela de corrente I1, ela flui para saída por essa realimentação negativa. Então, analisando aqui, considerando as quedas de tensões nas resistências, para calcular o valor da corrente I1, vale Vin menos 0 sobre Rin, né, lei de Ohm. E assim, a gente também pode calcular o valor da corrente I2, que vale 0 menos Vout divididos por Rf. Analisando essas duas equações e analisando aqui esse nó, a gente observa que a corrente I1 vale mesmo valor, né, que a corrente I2. Isso significa dizer que eu tenho que Vin sobre Rin é igual a menos Vout divididos por Rf. Recalculando aqui essa equação, né, eu posso reescrever ela da seguinte maneira, que Vout é igual a Vin vezes Rf sobre Rin, só que eu tenho aqui esse sinal negativo, né? Então, percebam que a minha tensão de saída é uma função da tensão de entrada em função dos valores da resistência, mas eu faço a inversão do sinal. Por isso, o nome de circuito amplificador inversor. Só que a gente tem que ter o seguinte cuidado. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho a resistência Rin vale 22K, a resistência Rf vale 100K, e a alimentação aqui do amplificador é de mais 12 volts e de menos 15 volts. Se eu tenho uma tensão de alimentação Vin aqui, que inverte o sinal, eu tenho que verificar quais são as tensões que eu posso colocar na entrada, de tal forma que não sature a saída, lembrando que eu quero fazer aqui a operação na região linear. Então, a pergunta desse exemplo é qual é a faixa da tensão de entrada que evita as regiões de saturação do amplificador. Lembrando aqui, mais uma vez, que analisando o amplificador operacional, eu vou ter que a tensão de saída é equivalente à tensão de entrada, Vin, vezes Rf, dividido por Rin. Então, é essa equação que a gente vai utilizar para esse circuito aqui desenhado. Então, vou mostrar para vocês o cálculo e depois também vou mostrar para vocês a simulação. Bom, pessoal, então para resolver esse exemplo, né, lembrando que o valor da resistência Rf é igual a 100K, quiloohms, e o valor da resistência Rin é igual a 22 quiloohms. Então, considerando que essa tensão aqui, V mais Vp, é igual à tensão negativa, significa que eu tenho 0 volts aqui nesse nó. As correntes aqui que entram nos terminais são de 0 amperes. Com a lei de Ohm aqui, a gente faz a primeira corrente, calcula a corrente I1, que equivale a Vin menos 0 sobre Rin. Já a corrente I2, que é a segunda corrente, vale 0 menos Vout sobre Rf. Daqui, nós sabemos que a corrente I1 é igual à corrente I2, né? Uma vez que 0 amperes entram aqui no terminal negativo. E 1 é igual a I2, ou seja, daqui tiramos que Vin é igual a Rin, que é igual a menos Vout sobre Rf. Dessa equação, nós estabelecemos a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Então, vale menos vezes Rf dividido por Rin. Essa aqui é a equação que nós utilizamos para o circuito amplificador inversor. Ao substituir os valores, né, nós podemos calcular então que a tensão de saída, Vout, é igual a menos 100K divididos por 22K vezes a tensão de entrada. Calculando isso, temos que a tensão de saída Vout é igual a menos 4,55 vezes a tensão Vin. Ou seja, quando Vin é positivo, Vout é negativo. Para eu saber qual que é a tensão limiar para a operação de saturação, basta jogar o valor aqui da tensão de saída, que satura, negativa, uma vez que a minha tensão aqui, Vin, ela é positiva. Qual que é o valor para que isso aconteça?
Vin equivale a 3,3 volts. Então, esse aqui é o limiar para saturação negativa. O caso contrário também é verdadeiro. Quando Vin é negativo, Vout é positivo. A tensão limiar para operar na região de saturação, ou seja, quando Vout vale 12 volts, eu tenho que a minha tensão Vin vale menos 2,64 volts. Então, essa aqui é a faixa de valores para evitar a região de saturação, ou seja, a minha tensão de entrada Vin deve estar entre o valor de 2,64 negativo, deve ser maior, né, do que isso, e menor do que 3,3 volts. Qualquer valor superior fora dessa faixa aqui, né, faz com que o Unpop se sature para esse circuito aqui acima. Por exemplo, vou colocar um valor intermediário. Se eu colocar aqui que o Vin é igual a menos 1 volt, eu vou ter que a minha tensão de saída Vout vai obedecer esse ganho aqui, né? Vout igual a menos 4,55 vezes, vai me dar aqui um mais 4,55 volts. Se o meu Vin for igual a mais 2 volts, ou seja, ele ainda está na região linear, minha tensão de saída Vout vale menos, que é aproximadamente 9, né? 9,9 aqui, volts. Então, esse aqui é o exemplo. Vou mostrar agora a simulação no PSIM. E eu vou colocar o link para vocês obterem o software, um demo, né? Bom, para começar a simulação no PSIM, eu vou colocar o amplificador operacional. Vou utilizar o primeiro aqui. Se vocês quiserem verificar quais são aqui as informações do amplificador, é só clicar no Help, né? Então, vocês podem verificar que o ganho do amplificador é de 100.000 e a resistência de saída é de 80 ohms. No caso aqui, a tensão de alimentação positiva é de 12 volts e a tensão de alimentação negativa é de menos 15. O terminal positivo é conectado diretamente ao terra. A gente coloca 2 resistores, alimentação nos terminais negativos, né? Então, malha fechada. A gente está conectando aqui a saída na entrada, no sinal negativo. E a fonte de alimentação de entrada, nós vamos colocar aqui diferentes valores para ela, diferentes valores de amplitude. O valor do resistor de entrada é de 22K, o resistor que é conectado à saída vale 100K. A gente vai medir a tensão de saída em relação ao terra. Então, eu vou colocar aqui uma resistência bem elevada, só para a gente medir o valor dessa tensão, 100K, em relação ao ground. Então, essa aqui é a nossa tensão de saída. Vout e a tensão de entrada, Ctrl+C, Ctrl+V, aqui vou colocar o nome Vin. Começando então com os valores calculados, então eu calculei os valores de menos 2,64 e 3,3 volts, né? São os limites da faixa de operação onde ele vai trabalhar dentro da faixa linear, com aquele ganho calculado. No nosso caso, então, eu vou começar aqui com uma tensão abaixo de 2,64, então eu vou colocar aqui menos 3 volts. Com esse valor aqui, vocês já devem observar a saturação. Então, vou colocar aqui o Vin e o Vout na mesma curva. Vin e o Vout na mesma curva, vou medir. Percebam que a tensão de entrada Vin é uma tensão negativa, menos 3, e ele satura em 12, tensão da alimentação. A tensão negativa, abaixo daquela faixa, vai fazer com que o Unpop se sature. Dentro daquela faixa, vamos colocar aqui, ressimular um valor aqui de menos 1. Com valor de menos 1 volt, tensão de saída foi para 4,54 volts, né? Com o ganho calculado. Se eu colocar aqui agora a tensão de 2 volts, também está dentro da faixa calculada, com o ganho, vou obter aqui com 2 volts positivo uma tensão de saída de menos 9. Se eu colocar qualquer valor acima de 3,3, ou seja, vou colocar aqui 3,4, por exemplo, vocês já vão observar a saturação
do amplificador operacional para um valor negativo. Ó. Percebam que 3,4 volts de entrada vai me dar menos 15 volts na saída. Então, qualquer valor dentro da faixa calculada, né, a gente tem ali o ganho, né, calculado também, só que invertendo o sinal, por isso o nome, né, de amplificador inversor. Então é isso, obrigada por ter assistido o vídeo, se você gostou, inscreva-se no canal.